E hoje gostaria de começar a transmitir esta mensagem não com um versículo ou uma passagem bíblica, mas sim com as palavras de um poeta farmacêutico, um senhor chamado Alberto Janes. Tirou o curso de farmácia aqui na Universidade do Porto e que deliciou muita gente e delicia até hoje com as palavras que escreveu. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, que deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas e deu-me esta voz a mim. Muitos dos que aqui estão conhecem isto, cantado pela Amália, pelo Francisco José e outros que interpretaram estas palavras. Conversando com a mãe de uma amiga da Lígia, há cerca de 15 dias, falávamos do que tem acontecido nas últimas décadas, nos últimos anos, na perda de valores por parte, sobretudo, da juventude. Os jovens, cada vez mais, deixam de ter crença em valores que nós tínhamos como adquiridos. E essa perda de crença traduz-se na falta de respeito, seja pelo próximo, seja pela família, seja por Deus. Não há crença, não há fé, não há esperança, a não ser no ego. As pessoas têm crença, têm esperança e têm fé em si mesmas. Podemos dizer que ultimamente tem triunfado o humanismo, essas doutrinas que colocam o homem no centro do universo, de uma forma quase que absoluta. Os humanistas, na sua generalidade, são ateus, são empíricos e são agnósticos. Os agnósticos são aqueles que nem creem nem descreem. Os ateus todos sabemos que são aqueles que não creem em Deus. E os empíricos são aqueles que só acreditam se os seus sentidos puderem comprovar. Eu posso tocar, acredito. Eu posso ver, acredito. Não posso tocar, não posso ver, não acredito. Quais são as consequências destas doutrinas? De acreditar em si mesmo. Começa com uma pequena crise, que depois se transporta à escala mundial. Vejam. Em casa, as crianças deixam de conhecer o que é o respeito. Tratam os seus pais como se fossem um coleguinha da escola, um amiguinho da escola. Porque os pais os tratam da mesma forma e os incentivam a tratar assim. Os pais incentivam este humanismo quando defendem, por exemplo, a malcriação de uma criança na escola. Quando na escola a criança maltrata um professor, o pai é chamado à escola e vai à escola defender a criança. Na frente da criança e na frente do professor. Colocando o professor
numa situação de desrespeito. Esta criança tudo quer e tudo pode com o consentimento dos seus pais. É incentivada a isso. Quando cresce na educação do desrespeito, o que é que acontece? Podemos ver nos jornais diariamente. Roubam os pais, matam os pais, desonram os pais. Um mundo cheio de adultos que cresceram humanizados, egocêntricos, ateus, rebeldes, é um mundo com um futuro tristonho. E a verdade é que hoje nota-se a indiferença pelo futuro das próximas gerações, a todos os níveis. Os políticos, regra geral, não se preocupam com o futuro. Não se preocupam com o futuro da sua própria nação, das pessoas que vivem na sua própria nação. E isto resulta em quê? Resulta em ganância, resulta em interesse só pelo dinheiro, pelo enriquecimento rápido, que depois traduz em guerras, luta por armamento, por vender armas, por incentivar as guerras, poluição, desrespeito pela natureza. E que futuro temos reservado? As novas gerações estão a crescer sem nada pelo que lutar, sem valores que defender e sem ideais. Não acreditam em nada. Acreditam em si mesmos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Isto foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. Quando eu fiz o serviço militar, era obrigatório. Muitos dos que aqui estão fizeram o serviço militar. Quando jurei bandeira, arrepiei-me. Éramos 1000 e poucos ali a jurar bandeira e todos ao mesmo tempo dissemos umas palavras assim: juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela liberdade e independência, mesmo com sacrifício da própria vida. E naquele momento, se não éramos os 1000, mais de metade acreditávamos naquilo que estávamos a dizer. E saímos dali crentes naquilo que estávamos a dizer. E tínhamos este ideal: defender a nossa pátria. Que jovem quer defender a sua pátria hoje? Acreditam em pátria? Sabem o que é uma pátria? Como irá um humanista com essa mentalidade empírica, ou seja, que só acredita em si mesmo e no que pode ver ou tocar, acreditar numa pátria como Portugal, ou como o Brasil, ou Cuba, ou seja lá o que for? Se não acredita numa terra com montanhas e vales e vistas imensas, obras da mão do Eterno Senhor, como irá acreditar numa pátria celestial que não é palpável, que não é visível? Se os nossos jovens não sabem sentir com o coração, se o seu coração é duro como as pedras que eles podem tocar e ver, nessas eles acreditam, como poderão sentir um desejo, um anseio ardente, uma imensa satisfação de ser cidadão de um reino que nunca, jamais será abalado e cujo Rei é nosso Senhor Deus? Permitam-me que cite um escritor que eu admiro muito,
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não mais separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. A orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo e viu-se, de repente, a terra inteira surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar, o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Fernando Pessoa, o infante. Enquanto o mundo se afasta de Deus e se aproxima de si mesmo, vamos perdendo a esperança no melhor futuro. Para aqueles que não têm fé, não há um melhor futuro. Paul Valéry, um escritor francês, disse: o problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser. O futuro costumava ser, e os irmãos lembram-se disto, o futuro costumava ser até amanhã, se Deus quiser, no final das notícias, do Jornal da Noite, do Jornal da Tarde. O futuro costumava ser a porta de uma casa aberta a qualquer hora do dia. O futuro costumava ser 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas douradas, 2 braços à minha espera. Hoje, são 2 braços que esperam em casa e 2 braços de desrespeito pelo sagrado laço do casamento em qualquer lugar. São 4 braços, são 6, são 10 braços. O futuro costumava ser, embora muita gente não goste desta frase, mas é verdade. O futuro costumava ser Deus, pátria, família. Hoje, quem é que acredita em qualquer dos 3? Não acreditam em nada mais, em nada. Apenas no eu, no umbigo e na indiferença. O futuro costumava ser, na boca das autoridades deste país, nos tempos da monarquia, o recitar de um salmo. As autoridades que defendiam as pessoas lá fora diziam: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, versículo 1. Jó, no capítulo 9, versículos 5 a 10, escreveu: Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transforma no seu furor. Remove a terra no seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa, o Orião, o Sete Estrelo, as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Durante décadas, a humanidade gritou e esperneou: não queremos Deus. Rua com Ele. Fora com essas histórias. O homem é o centro do universo. Agora, choram com indignação e perguntam: o que é que aconteceu com este mundo? Não há amor, não há respeito, não há segurança, não há emprego, não há esperança. E dizem ignorantemente: como podemos mudar isto? Que respondemos nós? O que podemos dizer? Aos que andam sem norte, sem rumo, sem Deus, sem esperança, sem valores, sem nada em que acreditar, no seu humanismo egoísta?
podemos dizer, e com isto termino: querem mudar o mundo? Façam um futuro como era antigamente.